Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao especial Tá Explicado desse fim de semana. Você deve ter acompanhado a polêmica ampliação do fundo eleitoral no Congresso, né? Pois é, isso chamou a atenção para o volume de recursos públicos direcionados a partidos políticos e a candidatos. Você sabe qual a diferença entre fundo eleitoral e fundo partidário e o valor de cada um deles? Eu vou te explicar. Também vou falar sobre a atual crise hídrica, que já é considerada a pior em quase um século. Os reservatórios das principais hidrelétricas brasileiras devem atingir níveis inferiores aos registrados há 20 anos, quando houve racionamento de energia. Você vai saber quais são as principais explicações para esse fenômeno e por que ameaça, inclusive, a retomada da economia. E mais. Depois de uma crise de soluços que durou dias, o presidente Jair Bolsonaro foi submetido a exames e descobriu uma obstrução intestinal. Mas nem sempre soluçar é sinal de problemas graves. Vou te explicar quais as causas do soluço e quando é motivo de preocupação. Vamos nessa? Tá explicado. A última temporada de chuvas no Brasil, que se estendeu de setembro de 2020 a março deste ano, registrou a pior entrada de água nos reservatórios das regiões Sudeste e Centro-Oeste em 91 anos. Nessas áreas estão localizadas as principais hidrelétricas brasileiras, responsáveis por mais da metade da energia de fonte hidráulica gerada no país. O Operador Nacional do Sistema Elétrico projeta que até o fim de julho os reservatórios devam atingir 26,4% da capacidade máxima, abaixo dos 26,8% registrados no mesmo período de 2001, ano em que houve racionamento de energia. E não é só. A crise hídrica também já ameaça o abastecimento de água em várias cidades brasileiras. Mas o que explica o agravamento da estiagem este ano? Especialistas na área ambiental esclarecem que o fenômeno é resultado da combinação de 3 fatores principais. O Laninha, que é um evento climático que resulta na formação de seca, além de 2 problemas estruturais, que são as mudanças climáticas e o aquecimento global, que potencializam os efeitos da estiagem. Além da possibilidade de racionamento, a crise hídrica obriga a ativação das termoelétricas, que têm custos maiores. Recentemente, a bandeira tarifária vermelha patamar 2, o nível mais caro do sistema, teve alta de 52%, passando para R$ 9,49. Segundo o Banco Central, as implicações da crise hídrica estão entre os fatores que pressionam a inflação e podem desacelerar a retomada econômica, uma vez que limitam a reação do setor produtivo. Para combater a vulnerabilidade dos recursos hídricos e, ao mesmo tempo, manter as atividades econômicas, é fundamental não deixar as políticas de sustentabilidade para depois, como explica o presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, Carlos Bocuí. É preciso que a gente faça a lição de casa, consertando aquilo que é possível agora, não é? Em termos de manter os ecossistemas em funcionamento. Isso é possível desde que o país, os estados e os municípios tenham planos, políticas públicas voltadas à sustentabilidade. Nós não desenhamos isso no Brasil. Nós temos legislação que diz que é preciso fazer isso, mas nós não construímos na prática essa política de sustentabilidade. Tá explicado. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha, conhecido como Fundo Eleitoral, e o Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos, o Fundo Partidário, são fontes de recursos públicos direcionados aos partidos políticos. Embora tenham o mesmo destino, cada um tem finalidades específicas. Criado em 1995, o partidário é composto por verbas federais, recursos provenientes de multas eleitorais e por doações de pessoas físicas aos partidos. Todos os anos, os valores são depositados mensalmente para siglas e a maior parte é usada na manutenção das atividades das legendas, o que inclui despesas com água, luz, aluguel,
passagens aéreas e financiamento de propaganda. O fundo é distribuído da seguinte forma: 5% divididos igualmente entre os partidos e 95% distribuídos proporcionalmente, conforme a quantidade de deputados federais que cada legenda tem. O fundo eleitoral, por sua vez, foi instituído em 2017, após o STF proibir doações de empresas aos partidos. A verba oriunda dos cofres públicos é distribuída em anos eleitorais e deve ser aplicada exclusivamente nas campanhas. A divisão dos recursos é feita assim: 2% igualmente partilhados entre as legendas e 98% repassados de forma proporcional à participação de cada uma no Congresso. Para o orçamento do ano que vem, aprovado recentemente pelos parlamentares, está previsto um fundo partidário superior a R$ 1 bilhão. Já o fundo eleitoral foi ampliado de R$ 2 bilhões para quase 6 bilhões. A elevação do valor de financiamento de campanhas em plena pandemia foi amplamente criticada. O presidente Jair Bolsonaro, por sua vez, disse que vai vetar parte dos recursos. Apesar disso, a decisão final cabe ao Congresso. Para o advogado Alberto Rolo, especialista em direito eleitoral, uma solução para o impasse seria permitir que as empresas voltassem a fazer doações, mas com limites. Mas estabelece um teto igual para todo mundo, não importa se a empresa é uma grande construtora ou se a empresa é uma papelaria ou é uma padaria. Impõe limite, por CNPJ. A gente tem tantos controles hoje com CNPJ, bancário e CPF da pessoa física, pode ser 50 mil, pode ser 1 milhão, não sei. Põe lá, 100 mil reais, pronto, acabou. Né? E aí tira, é lógico, ao mesmo tempo você tira o dinheiro público, né? Já para alguns especialistas, retomar as doações de pessoas jurídicas seria um retrocesso, uma vez que favorece a corrupção. Tá explicado. Apesar de desagradável, soluçar é um fenômeno que acontece com todo mundo. E nada mais é do que a contração involuntária do músculo do diafragma, que separa o tórax do abdômen, seguida do fechamento da glote, que é uma estrutura anatômica que fica logo acima das pregas vocais. E é esse movimento que emite aquele som que todo mundo conhece. Geralmente, o soluço não é sinal de problemas graves e pode ter várias causas. As mais comuns estão ligadas a situações que favorecem a entrada de ar no organismo, como gargalhadas, respiração acelerada e consumo de bebidas gaseificadas. Excesso de comida, álcool, ansiedade e até mudanças bruscas de temperatura também podem provocar o distúrbio. Em bebês, o soluço é ainda mais frequente e está ligado à formação do trato digestivo. Especialistas esclarecem que o fenômeno dura de 10 a 15 minutos, que é o tempo que o corpo precisa para controlar os movimentos do diafragma. Agora, se persistir por mais de 48 horas, é necessário procurar um médico, como explica a gastroenterologista Mayra Marzinotto, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Qualquer coisa que irrite o diafragma de forma persistente pode levar a essas crises de soluço que a gente chama de incoercíveis. Então, pneumonia, pleurite, cardite, fluxo, às vezes algum processo do fígado, do estômago, das alças intestinais, AVCs, né? Doenças mais graves neurológicas podem desencadear, estímulos nervosos que fazem contrair esse diafragma mais do que a gente espera. No caso dos soluços transitórios, a médica explica ainda que alguns mecanismos, embora não tenham fundamentação científica, podem ajudar a controlar o distúrbio, como prender a respiração por alguns segundos e soltar aos poucos, uma vez que o aumento de gás carbônico no sangue estimula o diafragma a se contrair para manter a frequência respiratória. Beber água em pequenos goles, já que com a deglutição o músculo se contrai de forma mais rítmica, e o próprio susto, já que ele leva à contração de toda a caixa torácica e do abdômen, estabelecendo a frequência dos movimentos do diafragma. Tá explicado? Até a próxima! Tá explicado.